Então, Zé, acho que a bola tá contigo. Se você quiser começar falando. Enfim, quer falar do quê? Estados Unidos primeiro? Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário americano. Sobre o cenário internacional, de modo geral, acho que vale Pô, a pena. e aí a gente Acho que vai teve complementando. uma mudança importante aí no último mês, começou há uns 2 meses atrás, mas foi se intensificando, que eu acho que vale a pena prestar atenção. Como nós temos falado aqui nos nossos podcasts, quer dizer, quando você está falando do cenário internacional, lá no começo do ano, a taxa de inflação nos Estados Unidos estava muito alta, chegou a bater em 8,5% ao ano, que é uma taxa de inflação extremamente elevada para a economia americana. E o Banco Central americano demorou para começar a apertar a política monetária. Na verdade, naquele momento em 2021, quando a inflação começou a acelerar, o Fed, o Banco Central americano, acreditou que essa aceleração era transitória, que tinha a ver com problemas de choque de oferta decorrentes da pandemia, que quando se resolvesse esses choques de oferta, a inflação iria cair de maneira que não seria necessário fazer uma política monetária contracionista que ia aumentar a taxa de desemprego para reduzir a taxa de inflação. No entanto, o Fed estava errado, claramente, quer dizer, o Fed errou lá no final de 2021, demorou para começar a acelerar, para começar a tornar a política monetária mais contracionista. Você tinha uma taxa de juros próxima a zero, tá certo? Com a inflação de 8,5%, a taxa de juros real de 8% negativa. Isso fez com que a economia se acelerasse ainda mais, você tinha uma política fiscal bastante expansionista. Então, isso fez com que o Fed, quando percebeu, começou uma política monetária bastante contracionista e muito rapidamente. Você teve 4 aumentos de taxa de juros de 0,75 pontos de porcentagem, que é uma coisa rara na economia americana. Para brasileiros, fala, não, tem um aumento de 0,75 pontos de porcentagem nos juros, é uma coisa absolutamente normal, né? Uhum. Mas que nos Estados Unidos, não me lembro da última vez que isso aconteceu. Se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu foi lá nos anos 80, quando a inflação tinha batido 12% ao ano, que foi o último episódio de inflação muito forte na economia americana. Então, você teve aí vários aumentos de 0,75, depois você teve uma pequena desaceleração para 0,50 e a taxa de inflação realmente caiu. Caiu de 8,5% para 6,5% ao ano. E o Fed passou a acreditar que realmente a taxa de inflação ia moderar. Mas o problema é que parece que uma parte grande dessa queda na taxa de inflação se deveu muito mais à redução de preços de commodities nos mercados internacionais, dado o fato de que todos os bancos centrais dos países desenvolvidos estão fazendo políticas monetárias contracionistas. Você Uhum. tem uma desaceleração importante na economia mundial. Isso gerou uma redução nas demandas por commodities e uma redução de preço de commodities, que gerou essa queda na taxa de inflação nos Estados Unidos. Mas, eventualmente, o que aconteceu foi que, quando as commodities pararam de cair, a taxa de inflação nos Estados Unidos estabilizou e agora está começando a dar sinais de volta, tá certo? Está começando a voltar a aumentar. Na verdade, quer dizer, o mercado de trabalho americano continua muito apertado e os dados de mercado de trabalho estão vindo bastante elevados. Hoje saiu o custo unitário do trabalho. O custo unitário do trabalho teve um crescimento de 3,2% no último mês em relação ao mês anterior, quando a expectativa era de crescimento de 1,6%. Ou seja, o custo do trabalho está crescendo ainda muito fortemente, e isso fez com que o Fed se espantasse novamente, quer dizer, Uhum. se assustasse e os diretores do Fed começaram a anunciar que poderão fazer uma política monetária ainda mais contracionista do que os investidores estavam esperando. E alguns diretores já falaram em voltar a ter reajuste de 0,5 pontos de porcentagem na taxa de juros, o que fez com que o dólar se valorizasse no mercado financeiro internacional e pode começar a gerar pressão sobre a taxa de câmbio no Brasil, e isso pode voltar a ser um problema ali na frente, caso realmente o Banco Central americano volte a aumentar a taxa de juros em níveis mais elevados para chegar no nível mais alto. Teve um diretor do Fed que chegou a avaliar que muito provavelmente você vai ter que fechar esse ciclo com uma taxa de juros de 6,5% ao ano, o que seria muito fora da curva, certo? Muito acima da curva.
Mas, basicamente, o que acontece é que parece que o Fed errou pela segunda vez consecutiva nesse ciclo aí, de política monetária. Errou lá no começo, quando demorou para começar a aumentar a inflação, e parece que errou agora outra vez, quando desacelerou muito rapidamente, né? Quer dizer, e 2 erros seguidos é sempre complicado, porque uma coisa que é muito importante para aumentar o poder da taxa da política monetária são as expectativas quanto ao futuro, né? Por exemplo, quando o Fed aumentou a taxa de juros, começou a aumentar a taxa de juros, as condições financeiras se tornaram muito mais restritas muito rapidamente, né? Quer dizer, a bolsa de valores despencou, as pessoas ficaram menos ricas, consequentemente consumiram menos, mesmo com uma taxa de juros ainda relativamente baixa. Tá certo? Agora, quando o Fed começou a anunciar que, pô, estamos chegando no fim, as bolsas subiram substancialmente, as pessoas ficaram mais ricas, voltaram a consumir, e isso fez a economia acelerar. Então, a expectativa na política monetária é um negócio super importante. E se o Fed, o Banco Central, erra 2 vezes seguidas, tá certo? As pessoas começam a definir as suas expectativas de uma forma menos consistente, e isso afeta a política monetária.